No vídeo de hoje, é como eu sempre digo, jogador bom resolve. Resolve. Like no vídeo, se inscreve, ative o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. Além da análise do clássico, eu vou trazer na abertura do vídeo, eu vou abrir um espaço para a defesa, a manifestação do vice-presidente do Corinthians, Armando Mendonça. De cara. Fizemos um vídeo e ele foi citado essa semana aqui no canal. Mas antes, deixa eu falar da Golcase, parceira do canal do Jorge Igor. Aproveita, os preços desabaram, piscou, perdeu, as promoções estão rolando lá. Garrafa Fresh por menos de R$ 130, a garrafa que eu adoro, ela mantém a temperatura da bebida, tem lá o escudo do meu time, tem o nome bonitão, você pode colocar o nome de alguém que você vai dar de presente também, um presentaço, e é uma linha de produtos oficiais, então você está ajudando o seu clube também. Aproveita que tem muito desconto esse mês no site da Golcase e na hora de fechar a compra você coloca o meu cupom GOLJORGE e ainda pega um desconto extra, um desconto adicional. Beleza? Golcase, parceira do canal do Jorge Igor e parceira de grandes clubes do Brasil com essa linha licenciada aí. Link na descrição e no comentário fixado. Bom, nessa semana o Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, foi citado no tal, na matéria, enfim, esteve envolvido nas acusações de desvio de materiais fornecidos pela Nike, acusações estas que vieram de um relatório, de uma auditoria que foi solicitada pelo presidente do Corinthians, o Osmar Stabile. E o Armando Mendonça mandou para mim um texto que eu vou ler aqui, dando a sua posição, se manifestando sobre tudo que foi publicado. Então eu vou ler a partir de agora sem interrupções. Boa tarde, Armando Mendonça. Apresentei todos os documentos para os órgãos internos e para a imprensa, comprovando que eu sequer retirei 131 materiais. Essa informação contida no relatório é errada. Eu provei por meio de documentos, requisições. Ainda expliquei e provei sobre NFI. Ainda não há sequer um parágrafo que diga que eu desviei materiais. Não compreendo de onde surgiu essa narrativa de que foi constatado desvio de material por mim. Isso é desinformação. Agora estou podendo falar com todos para que essa narrativa pare. Prezo muito pela minha reputação. Não fui ser vice-presidente para desviar qualquer coisa do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vivo da minha reputação e jamais sujaria meu nome, minha carreira, por qualquer coisa. Por fim, também deixei provado o estouro da cota da Nike, ocorrido já em janeiro de 2025. Augusto. Por fim, não sei se você se lembra o que eu fiz para expor a conduta do Augusto, e na época ninguém acreditou em mim. Abraços e bom trabalho à disposição. O Armando Mendonça ele prestou um depoimento no inquérito que foi aberto na Polícia Civil para apurar o furto qualificado. Esse depoimento foi na última terça-feira e ontem ele convocou na quarta, né? Na terça eu recebi através da assessoria do Armando o informe de que haveria essa coletiva na quarta, eu não pude comparecer à coletiva, mas nessa coletiva ele se explicou, apresentou documentos e enviou para mim esse texto que eu faço questão de ler, porque obviamente, nós temos que abrir o espaço para todas as partes citadas se manifestarem. Então, seu Armando Mendonça, está lido aqui o texto e ele aponta falhas no relatório, enfim, né? Nega a retirada desses materiais de forma descontrolada, cita aqui a gestão anterior, né? Que os pedidos extras de materiais da Nike já teriam começado na gestão Augusto Melo, então está lida aí a manifestação do Armando Mendonça. E essa coisa, obviamente, ainda vai ter, né, desdobramentos, com certeza, porque tem aí uma investigação, um inquérito aberto na Polícia Civil e as próprias apurações internas que o Corinthians está fazendo. Bom, vamos lá, vamos falar do clássico? Muito bem. Ontem, a gente falou várias vezes aqui no ano sobre diferenciais técnicos que o Corinthians possui. Então, muitas vezes, quando a gente ia debater o Corinthians antes de um jogo grande, importante, a gente falava, pô, coisa não tá legal, né? O coletivo às vezes não tá andando, o trabalho do Dorival ainda não deu uma engrenada, mas, pô, o Corinthians tem caras que podem resolver um jogo num lance. O Corinthians tem 3 caras que, quando disponíveis, são diferenciais. Então, você tem o Memphis, tem o Garro, tem o Yuri Alberto. Esses caras podem salvar o Corinthians em muitas situações. Ontem isso aconteceu.
Ontem o Memphis entra e acaba decidindo o jogo para o Corinthians. Ele veio para o jogo aos 18 minutos do segundo tempo, num momento em que o Corinthians tinha dificuldades na partida. O jogo teve 2 tempos bem diferentes. Eu vendo o jogo ontem, eu me lembrei muito do saudoso Washington Rodrigues, o Apolinho, um grande comentarista do rádio do Rio de Janeiro que nos deixou há poucos anos, infelizmente. E ele, para mim, sim, eu ouvi muito o Apolinho no rádio, né? Comentando jogos. Já peguei mais a fase do Apolinho na Rádio Tupi, nem tanto na Rádio Globo. E eu lembro muito do Apolinho, cara, pra mim era uma leitura incrível, ele tinha uma capacidade de antecipar coisas que iam acontecer no jogo, e geralmente elas aconteciam, negócio impressionante. E ele dizia, cada tempo é uma história. Comentário dele de intervalo, ó, time A massacrou, pá, mas ó, cada tempo é uma história. E aí vinha lá o segundo tempo, às vezes o jogo mudava de ponta cabeça, e eu fiquei muito com isso ontem na cabeça, porque o primeiro tempo, ele é, sim, de um grande domínio do Corinthians, é um jogo de um time só, no primeiro tempo, um jogo de um time só. Pressionando a saída de bola do São Paulo, presente no campo de ataque o tempo inteiro, criando oportunidades, finalizou 6 vezes no primeiro tempo, o São Paulo teve só 2 chegadas, controle total e absoluto. E é importante lembrar que, claro, o São Paulo estava desfalcado, mas o Corinthians também tinha 4 baixas que são importantes. Hugo Souza, Ranieri, Maicon, que estão machucados, e o Garro que estava suspenso. Olha as baixas que o Corinthians tinha. Claro, as baixas do São Paulo eram maiores, mas o Corinthians também tinha desfalques para o jogo de ontem. E aí o Corinthians manda no primeiro tempo, e consegue um gol num pênalti ali por volta dos 30. Para mim, pênalti, não vi muita margem para discussão, acho que faltou inteligência ao Ferreirinha na trombada nas costas do Breno Bidon. Para mim, pênalti, típico lance que fora da área qualquer árbitro brasileiro marcaria, mas aí você vê como é que é a arbitragem brasileira. A arbitragem brasileira, além da falta de critério, ela é extremamente insegura. Esse é o tipo do lance que o Daronco em qualquer parte do campo marcaria. Mas quando é dentro da área, aí deixa pro VAR, deixa pro vídeo. Não, foi nada. Aí ele foi lá se explicar para os jogadores do Corinthians. Não, foi nada, lance normal. Aí o VAR, vem cá, Daronco. Foi sim, Daronco. Aí ele vai lá, o monitor, vê o vídeo e marca o pênalti. Né? Para mim, um pênalti muito tranquilo. E aí bateu o Yuri Alberto e ficou aquela tensão, né? Vai ter cavadinha, porque ele cavou contra o Flamengo e se deu muito mal. Bateu muito bem, bateu muito firme. Fez 1-0 pro Corinthians, que era um placar que mostrava o que era o jogo. Era correto, como eu gosto de dizer, né? Eu tento trocar o termo justo, né? Termo justiça por correção. Eu acho que era correto com o andamento do jogo, com o que se via em campo, com a superioridade do Corinthians em relação ao São Paulo, e o Corinthians vai para o intervalo vencendo por 1-0. E aí, o São Paulo volta melhor para o segundo tempo, já de cara, nos primeiros 5 minutos, o São Paulo já estava começando a criar, já estava mostrando superioridade em campo, mais presença no ataque, e aí o Corinthians toma o gol aos 8 minutos, toma o gol de empate. E gol do Tapia, né? Tapia subiu mais que todo mundo e ganhou do Tchoca, fez 1-1, empatou o jogo. E aí o que muda a partida? 18 minutos, entrada do Memphis Depay. O jogo ficou mais aberto, então os dois times foram tendo oportunidades e o gol que faz o Memphis é... Aí nós temos que parar o vídeo para falar desse gol. Parou, stop, vamos agora falar só disso. O Pablo Maia vai tentar cortar, não consegue. O que é impressionante do lance, o Memphis, ele tá parado. Tipo assim, tá encostado aqui, igual eu tô encostado no vidro aqui. Tá encostado aqui, olhando a vida. Opa, tudo bem, traz aí uma coxinha, 2 pastéis, um chopp. Aí, opa, chegou a bola. Aí ele corta o Sabino de uma maneira assim, humilhante, uma caneta incrível no Sabino. E ainda plasticamente, né? A cena, ela é muito bonita pro autor do gol e fica muito feia pro defensor, porque é o Sabino com o compasso aberto, assim, caído, desolado, olhando sem ter o que fazer. E aí o Memphis só bate no cantinho do Rafael e faz talvez o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro. Um golaço, uma coisa de maluco que um cara com a capacidade do Memphis pode fazer. Só caras com a capacidade do Memphis podem fazer. Agora,
Eu vou exaltar o gol. O gol foi maravilhoso, foi lindo, foi um dos mais bonitos do campeonato. O Memphis é cracaço de bola. Beleza, tudo isso tá feito, tá dito, ok? É um gol para a história desse clássico, né? Nós estamos falando de um gol histórico. Nós vamos lembrar, a vitória do Corinthians. Tudo bem, os dois times no meio da tabela, o jogo nem tinha tanta importância assim pro campeonato, por mais que matematicamente o Corinthians, com essa vitória, possa começar a fazer conta de novo pensando em vaga de Libertadores. Mas, independentemente disso, era um majestoso. Era um Corinthians e São Paulo, é um clássico que por si só já vale muito. E foi o gol da vitória do Corinthians. Então é óbvio que é um gol para a história do jogo. Maravilhoso o gol do Memphis, de bater palma mesmo, de aplaudir de pé. Eu, se estivesse narrando, ia falar a mesma coisa que falei naquele gol do Gabigol contra o Santos. Sai todo mundo do estádio, paga o ingresso de novo e volta, porque era tipo isso. Mas tivemos narrações maravilhosas dos colegas nesse gol do Memphis aí. A galera mandou muito bem. Bom, mas esse gol do Memphis, ele não exclui a análise de todo o contexto do Memphis com a camisa do Corinthians. Eu acho que, pelo que custa, o Memphis poderia ter um rendimento muito mais regular com a camisa do Corinthians. O Memphis tinha feito um gol contra o Grêmio no início do mês. Presta atenção, olha o espaço de tempo entre os gols do Memphis com a camisa do Corinthians. O Memphis fez um gol contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Depois ele só foi voltar a fazer gol com a camisa do Corinthians contra o Grêmio em novembro. O jogo com o Palmeiras foi em agosto. Depois ele só volta a fazer contra o Corinthians, no Corinthians, porque ele fez alguns gols nas datas FIFA aí. Dia 2 de novembro contra o Grêmio e ontem. Estamos falando em 3 gols no espaço de 3 meses. Eu acho muito pouco. Eu acho que o Memphis poderia ter um rendimento muito melhor pela qualidade que ele tem, pelo jogador que ele é. Isso não vai mudar, essa minha percepção não vai mudar pelo gol de ontem. Então, ok, a gente se empolga, a gente tem que se empolgar mesmo, porque o gol é incrível, é lindo, é maravilhoso, é fantástico, é exuberante, é um espetáculo de gol. Mas é um jogador que precisa aparecer mais, pelo talento que tem, pelo que custa e pelo que o Corinthians tem pela frente. O Corinthians tem uma semifinal de Copa do Brasil contra o Cruzeiro e esse cara vai precisar ligar o modo turbo. Se for assim, no jogo grande porque você citou aí os 3 últimos gols dele pelo Corinthians, Jorge, 2 foram em clássicos, então é uma mostra de que no jogo grande, no jogo à vera, no jogo valendo, ele liga a chavinha. Que assim seja pro Corinthians então na semifinal contra o Cruzeiro. Se for isso, é uma excelente notícia pro Corinthians, porque é um diferencial técnico. Corinthians quando tem Memphis, Garro e Yuri Alberto, ou tem um deles, ou tem 2 deles, tem diferenciais técnicos que nem todas as equipes têm. E conseguiu essa vitória ontem no golaço do Memphis. Bom, dá pra fazer conta de Libertadores da América? Acho que eu até tirei a câmera do... Opa, voltando aqui para o enquadramento, para este padrão Globo de qualidade do canal. Claro que pode fazer conta para Libertadores, é óbvio. É óbvio. Porque o Corinthians, nesse momento, tem 45, né? O 7º colocado, que é o Bahia, tem 53. É difícil fazer essas contas, é difícil pensar, porque faltam só 4 rodadas, né? Nós estamos falando de 12 pontos em disputa ainda no Campeonato Brasileiro. Difícil você imaginar ali uma chegada no G7. 12 pontos para disputar, 8 pontos atrás do Bahia. Mas, sabe-se lá, né? Sabe-se lá. É fazer a parte dele. O Corinthians ainda pega Cruzeiro, Botafogo, Fortaleza e Juventude. São jogos complicados, tá? São jogos complicados, porque o Cruzeiro, né, é um dos principais times do campeonato, que ainda tem chances matemáticas de ser campeão, por mais que tenha jogado fora uma grande chance ontem em Caxias do Sul. O Botafogo brigando por vaga direta de Libertadores. O Fortaleza, com o sonho de escapar do rebaixamento, voltou pra briga. E o Juventude pode estar vivo na última rodada. Então é duro, pedreira, tabela não é fácil, mas por que não, né? Sonhar não custa nada, tá de graça, não tá pagando imposto ainda, então pode sonhar. Vamos falar do São Paulo aqui. Primeiro tempo do São Paulo em que o time não jogou. São Paulo praticamente não conseguia criar jogadas no primeiro tempo. Acho que aí você tem que, obviamente, levar em consideração os desfalques que o São Paulo teve no jogo. São Paulo teve 12 desfalques no jogo. Deixa eu até pegar a lista completa aqui, porque é muita gente.
Assim como o Palmeiras jogou depenado na Vila Belmiro no sábado contra o Santos, isso pesou muito também ontem para o São Paulo. É evidente que pesou. 12 desfalques para o Clássico. Crespo até ontem falou sobre isso na coletiva e tal. Falou, olha, nada é azar, sabe? Quando um negócio como esse acontece, a culpa é de todo mundo, sabe? E eu quero falar sobre isso aqui, porque eu acho que ele tem razão. Eu acho que o São Paulo precisa urgentemente rever toda essa questão da sua preparação física, da recuperação de jogadores, departamento médico. Mas enfim, a lista era: jogadores indisponíveis ontem para o Clássico. Oscar, André Silva aí é lesão de longo prazo, Arboleda, Caleri, lesão de longo prazo, Dineno, Enzo Dias, Hugo Leonardo, Luan, Lucas Moura, Marcos Antônio, Rodriguinho, Rian Francisco, lesão de longuíssimo prazo, Wendel, na ordem alfabética, eram os jogadores indisponíveis para o Clássico de ontem no Morumbi. E mesmo assim, o São Paulo faz um bom segundo tempo. Acho que o primeiro tempo é de toda essa dificuldade que a gente externou aqui. O São Paulo mal chegou ao ataque. Teve 2 finalizações, mas naquele critério dos sites de estatística de chances claras, o São Paulo não teve no primeiro tempo. Então foi um time inofensivo. O Luciano isolado, o Ferreirinha isolado, não tinha ninguém próximo a eles, muito espaço concedido ao Corinthians. O São Paulo foi presa fácil no primeiro tempo. E aí, como dizia o Washington Rodrigues, cada jogo é uma história. O São Paulo volta diferente no segundo tempo. Sai o Patrick, entra o Tapia, o Ferreirinha vai para a ala esquerda, o São Paulo ganha profundidade e vai começando a atacar, e vai começando a ter oportunidades, e vai começando a ganhar duelos no meio-campo, e com 8 minutos já tinha empatado. Com o gol do Tapia. Em menos de 10 minutos, o São Paulo já tinha criado no segundo tempo mais do que nos primeiros 45 minutos inteiros. Então mostrou toda essa mudança que o São Paulo teve no segundo tempo. Tinha tido, antes do gol do Tapia, já 2 oportunidades, antes dos 8 minutos. E aí o Tapia ganha no alto e faz 1-0. Ganha do Tchoca de cabeça e faz 1-0. E aí vem o Memphis, o Corinthians dá uma melhorada, o jogo fica na trocação, o São Paulo não recua, São Paulo não mudou o comportamento dele em campo. São Paulo continuou com presença ofensiva, gerando oportunidades, colocando intensidade no jogo, e o jogo ficou trocado. Aí o lance individual do Memphis é o lance que resolve o jogo, né? Na infelicidade do Sabino. Não tem jeito, futebol tem esse lado muito cruel, com goleiro, com zagueiro, ou até com o meia, o atacante que perde o pênalti decisivo. O futebol tem dessas, lances que marcam negativamente algumas carreiras. O Sabino, a trajetória do Sabino no São Paulo vai ficar marcada, evidentemente, pelo episódio de ontem, pelo drible que ele tomou do Memphis, que é um negócio assim desconcertante, humilhante, constrangedor, faz parte, é do futebol e tal, mas a imagem é muito feia, né? A imagem é muito feia. Para piorar, 12 ausências? Então, o Tolói ontem sentiu a coxa esquerda. Não joga contra o Juventude. É mais um. Deixa eu ler o que disse o Crespo. Que o Crespo falou assim, ó, quando ele foi perguntado sobre os desfalques e tudo mais. Abre aspas, nada é azar. Na última semana a gente tinha 13 jogadores no campo para escolher para esse jogo. Depois tive que esperar por 3, 4 meninos do Sub-20 depois da final para os trabalhos na segunda e na terça. Teve a final do Sub-20, só um parêntese aqui, entre São Paulo e Santos no domingo. E o São Paulo abriu 3-0, tomou 3-3 e o Santos ganhou nos pênaltis. Fiquei esperando o voo, voltando. Fiquei esperando o voo de Ferrarese, Bobadilha e Tapia. Tenho só que parabenizar quem foi a campo, fizeram o melhor. Ninguém gosta de perder o clássico, mas a gente tem que olhar pra frente. Tem um campeonato agora, blá, 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 fecha aspas. Nada é azar. Também acho. O Crespo tem dado declarações no limite ali, né, do que ele pode falar. Ele tem deixado nas entrelinhas uma insatisfação e uma cobrança internas que deve estar acontecendo no dia a dia. Porque realmente não dá para normalizar o que acontece no São Paulo. Não dá para atribuir apenas a azar, e eu concordo com o Crespo. Azar puxa vida, né? Quando acontece uma vez, 2, puta, que azar. Na quantidade, na recorrência que acontece no São Paulo, não dá pra gente achar que é só azar. É preciso olhar para dentro, para os processos internos, para sua estrutura, enfim.
e entender o que pode estar dando errado. O que pode estar contribuindo, qual é o gap aí, qual é a falha, o que alguém está perdendo aí, que está deixando escapar e acontecer e propiciar aí, né, as condições para esse cenário de perder tanta gente, tanto jogador, tanta hora, tanta baixa, tanto desfalque. Não é normal, não pode ser normal, normalizado um negócio desse. Não pode ser simplesmente tratado como um azar. Não, quando a maré virar, quando a sorte virar, vai dar tudo certo. Não, não pode. É muito jogador machucado. Não tem como você entrar num clássico com 12 jogadores indisponíveis e achar que você vai conseguir um baita resultado. Não vai. Não vai. E ontem não conseguiu, por mais que tivesse feito o segundo tempo digno. Primeiro tempo atropelado, segundo tempo digno. Mas como? Qual o trabalho que vai andar desse jeito? Explica, qual o trabalho que vai se desenvolver desse jeito? Aí o Crespo fala, principal hoje é saúde. Depois nós vamos ver se tem talento. Na hora que eu precisar botar um cara pra jogar, o que o Crespo tá dizendo? Primeiro eu preciso saber se ele tá inteiro. Se ele não tá machucado, se ele não tá doente, se ele não tem um risco, porque só chega jogador quebrado pra mim, né? Na hora que a gente for contratar, primeira coisa que a gente tem que olhar, saúde. Ele falou isso na coletiva. Ele falou. O São Paulo precisa ser criterioso nos exames médicos, foi a leitura que eu fiz da fala do Crespo, né? Quando ele fala, primeiro, quando a gente for no mercado, o principal é a saúde, depois nós vamos ver se tem talento, ele está dizendo isso e pode estar dizendo mais coisa. Pode estar dizendo, embutindo aí o seguinte, a gente contratou jogador sem olhar se o cara estava saudável. Não posso fazer essa leitura? Posso. É uma leitura possível? É possível. Ó, nada é azar. Na mesma coletiva que ele disse que nada é azar, ele diz, olha, quando a gente for no mercado, primeiro a gente tem que ver a saúde, depois tem que ver o talento. Pô, eu consigo tranquilamente associar uma coisa a outra, entender o que o Crespo está dizendo, ou está querendo dizer. São Paulo não pode mais errar também nesse processo de contratação de jogador. Porque aqui no Brasil, cara, você joga quase 80 jogos por ano. O Crespo fala sobre isso ontem, nessa coletiva. A gente tem que trazer jogadores com saúde, porque a gente tem 65, 70 jogos no ano. Então o São Paulo precisa mudar esse processo também, não só na condução do trabalho físico, de recuperação dos seus jogadores no dia a dia, porque tá claro que existe hoje uma dificuldade, não sei ela qual é, mas existe, tá aí o número de lesões, eu acho que reforça essa sensação, mas também ter critério rígido na hora de contratar. Contratar por qualidade, mas contratar também jogadores que não tenham um histórico acentuado de lesões, não estejam na recuperação recente de uma lesão muito grave, porque, enfim. E o São Paulo vai precisar de muita coisa, né? O São Paulo vai precisar de camisa 10, vai precisar de centroavante, vai precisar. O Crespo falou disso também na coletiva. São Paulo vai precisar, e aí a dificuldade quando você vai ao mercado, todo mundo sabendo que você está na necessidade. Aí o preço joga lá pro alto, o preço fica mais caro. Ah, você tá precisando, você tá ferrado, você tá desesperado? Legal. Então agora valia um X, vale 2. Esse é um problema. Esse é um grande problema. São Paulo apostou numa estratégia arriscada de enxugamento do elenco para encaixar o Oscar na folha. Acabou que o Oscar jogou muito pouco, faltou profundidade de elenco. Alguns que estavam aí se machucaram, não tinha opção e o time está todo capenga terminando o ano. Vai precisar mudar tudo pro ano que vem. Tudo, tudo. Agora, a pergunta que fica, você acredita nessa diretoria, nesse departamento de futebol? Aí é que tá. Na competência deles para fazer esse trabalho? Pro ano que vem? O Crespo está dando recados. Quando ele falou semanas atrás, eu tenho mais um ano de contrato, eu vou ficar, vamos ver o que acontece. O Crespo tá sendo elegante, mas ao mesmo tempo tá deixando claro, a paciência tem limite. Com toda a elegância dele. Basta ser inteligente para interpretar o que ele está dizendo. Para pegar, para captar nas entrelinhas. Aí é nos detalhes que a gente descobre as coisas. Presta atenção nas falas do Crespo se você não vai concordar comigo. É isso aí. E ele tem toda a razão. Ele está coberto de razão. Da cabeça aos pés. O que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários. Desejo para você uma boa sexta-feira. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.